O peso recai sobre seus ombros desde o primeiro instante que é chamado de homem. Não há espaço para hesitação, para fraqueza, para descanso. O mundo não perdoa aqueles que falham. O mundo cobra e o mundo exige. E você, diante dessa realidade, segue adiante. Mas até quando? E até onde? Essa é uma cena inevitável ou uma ilusão construída ao longo dos séculos? A resposta pode estar nas antigas histórias que moldaram nosso imaginário, mitos de gigantes condenados e reis amaldiçoados. A resposta pode estar na filosofia, na história, na ciência. Mas acima de tudo, a resposta pode estar dentro de você. Imagine só, um ser colossal, um titã de força descomunal forçado a uma eternidade de servidão. Esse é Atlas, condenado por Zeus a sustentar o céu sobre os ombros após a derrota dos titãs na grande guerra contra os deuses do Olimpo. Ele não carrega esse fardo por honra, por escolha ou por nobreza. Ele o carrega porque foi sentenciado. Atlas não pode largar o peso, ele não pode se libertar. E essa é a primeira grande lição. Quando a responsabilidade se torna uma prisão, o homem deixa de ser senhor de si mesmo e se torna apenas um instrumento de seu próprio sofrimento. Mas também tem um detalhe que muitos esquecem. Em certo momento, Atlas encontra Hércules, o herói da força bruta, que lhe pede ajuda para encontrar as maçãs douradas do Jardim das Hespérides. Atlas, astuto, vê ali uma oportunidade. Ele se oferece para buscar as maçãs em troca de Hércules sustentar os céus por um tempo. E Hércules aceita. E pela primeira vez em incontáveis eras, Atlas se livra do peso. Aqui é uma metáfora bem profunda. O homem que se vê como o pilar absoluto, como o único sustentáculo do mundo, esquece que pode aliviar esse fardo um pouco. Esquece que pode soltar, nem que seja por um instante. Mas poucos fazem isso. Porque admitir que não se pode carregar tudo é um golpe no orgulho. E o orgulho muitas vezes é uma prisão tão cruel quanto o próprio fardo. Se Atlas é a imagem do peso da responsabilidade, Sísifo é o símbolo do esforço cego, do trabalho interminável e sem propósito. Rei de Éfira, ele ousou desafiar os deuses, enganando a própria morte mais de uma vez. E como punição foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima apenas para vê-la rolar de volta todas as vezes, num ciclo sem fim. Algo de aterrador nessa condenação. Não é o sofrimento físico e nem a exaustão, é a falta de sentido, a ausência de finalidade, o esforço sem resultado. E quantos de nós vivemos assim? Trabalhando, lutando, sacrificando-se, apenas para ver seus feitos se dissolverem no esquecimento, apenas para perceberem que, no dia seguinte, tudo começará de novo. O filósofo Albert Camus propôs que Sísifo deveria ser feliz ao aceitar seu destino, mas essa é apenas uma das interpretações. Outra possibilidade é de se perguntar, e se Sísifo simplesmente parasse? E se ele largasse a pedra? Esse tormento não se limita apenas à mitologia. Ele se reflete na obsessão contemporânea por resgatar um passado supostamente perdido. Um passado de, entre aspas, famílias modelos, onde o homem era o provedor inquestionável e a mulher a guardiã do lar. A internet mesmo se tornou um repositório dessa nostalgia fabricada. Por exemplo, bolhas neoconservadoras. Ali há um culto à figura do patriarca, à submissão feminina e à suposta ordem natural das coisas. Mas o que se esquece, ou deliberadamente se oculta, é que essa visão de família tradicional não é um retorno a valores ancestrais, e sim uma construção recente, idealizada pela moral burguesa dos séculos XIX e XX. O homem nessa lógica se torna um novo Sísifo, o provedor incansável que jamais pode descansar. Sua identidade é reduzida à sua capacidade de se sustentar financeiramente, sustentar sua família, e sua masculinidade se mede pelo sacrifício silencioso. Ele não pode fraquejar, não pode errar, não pode buscar prazer ou lazer sem culpa alguma. Seu destino é empurrar a pedra, que é apenas trabalho, contas, disciplina, responsabilidade. E tudo com a promessa de que um dia, no topo da montanha, ele encontrará respeito e reconhecimento. Mas esse topo nunca chega. Um dos perigos dessa nostalgia seletiva é ignorar que esse modelo de família tradicional não era universal, nem funcional para todos. Ele emergiu como um ideal burguês, sustentado pela desigualdade de gênero e pela exploração do trabalho. Muitas famílias operavam em modos diferentes. Por exemplo, as mulheres sempre trabalharam fora do lar em camadas populares. Laços familiares muitas vezes eram pragmáticos e o afeto romântico como base do casamento é uma invenção moderna. Hoje,
vemos influenciadores e teóricos dessas bolhas vendendo um pacote de soluções prontas. Volte para esse modelo e sua vida será plena. Mas, como Sísifo descobre, o esforço não garante a chegada ao topo. O homem que se agarra cegamente a essa promessa pode acabar preso a uma identidade rígida e inflexível, sufocado pela culpa, pelo ressentimento e pela frustração principalmente. A questão não é negar a importância da responsabilidade masculina, da paternidade ou da estrutura familiar nesse caso, mas é preciso questionar: esse fardo é realmente nosso por essência ou foi construído para nos manter em uma engrenagem que beneficia poucos? Se os homens de hoje se veem como Atlas ou Sísifo, carregando um peso descomunal em busca de uma estabilidade que nunca chega, é porque essa nostalgia fabricada os fez acreditar que existe um passado dourado para onde podemos voltar. Mas a verdade é que esse passado, para a maioria dos brasileiros mesmo, nunca existiu da forma como é contado. A ideia de um passado idealizado está profundamente enraizada em nossa cultura, mas em um próximo vídeo vou mergulhar melhor nessa nostalgia bem detalhadamente, trazendo dados, estudos e explicando de onde ela surgiu e como impacta nosso comportamento hoje. Então, voltando ao ponto, aqui a gente já entra numa seara maior, um fenômeno psicológico recente que assombra muitos homens, que é a síndrome do protagonista. O homem que acredita ser o único, que é capaz de tudo, o único responsável, o único que pode salvar tudo e a todos ao seu redor. Ele se coloca como o pilar absoluto da casa, do trabalho, da família, dos amigos. Ele assume culpas que não são suas, responsabilidades que poderiam ser compartilhadas e fardos que os esmagam dia após dia. E o mais perigoso? Ele se orgulha disso. Ele veste essa dor como um distintivo de honra, sem perceber que está apenas recriando o destino de Atlas e Sísifo. A síndrome do protagonista não é apenas um erro de percepção, é uma armadilha. Ela cega o homem para o fato de que o mundo não precisa ser carregado sozinho. Ela o isola, o desgasta, o condena e é uma batalha sem fim. E os números confirmam isso. Por exemplo, estudos da American Psychological Association mostram que homens que assumem o peso do mundo sem apoio têm uma taxa significativamente maior de estresse crônico, ansiedade e depressão, que dirá o burnout que falamos dia após dia. Uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que aqueles que cultivam redes de apoio e aprendem a dividir responsabilidades vivem em média 7 anos a mais. O peso excessivo encurta a vida, e esse peso não é literal. A solidão autoimposta destrói a mente. Mas nem todo homem aceitou esse destino. Na história, vemos exemplos de figuras que compreenderam que a força não está apenas em carregar, mas em saber o que merece ser carregado. Cincinnatus, um fazendeiro romano, foi chamado para ser ditador em tempos de guerra. Ele venceu, mas em vez de se agarrar ao poder, devolveu ao Senado e voltou para sua terra. Ele entendeu que a responsabilidade não precisava ser eterna. Nikola Tesla, o visionário da eletricidade, ele recusou-se a seguir os padrões de riqueza e status que o mundo impunha, pois sabia que sua missão estava na criação e não no reconhecimento. Miyamoto Musashi, o maior samurai de sua era, após incontáveis duelos e vitórias, percebeu que a verdadeira força não estava apenas na espada, mas no equilíbrio entre a mente e o espírito. Esses foram homens que não se deixaram consumir pelo peso das expectativas, homens que souberam carregar o essencial e soltar o que os aprisionava. O mundo sempre terá peso, sempre exigirá sacrifício, esforço e responsabilidade. Mas há uma diferença entre carregar o que fortalece e carregar o que destrói. Atlas poderia ter recusado seu castigo? Sísifo poderia ter largado a pedra? A resposta não está no mito, mas na interpretação que cada um de nós faz deles. O peso está sobre seus ombros. É realmente inevitável. Ou você aceita porque nunca ousou questioná-lo. O homem que carrega tudo sozinho não é mais forte. Ele apenas se torna uma estátua de pedra lentamente consumida pelo tempo, até que nada mais reste além do fardo. Mas aquele que aprende a escolher o que carrega, esse sim torna-se verdadeiramente livre. Você é Atlas, Sísifo ou algo muito maior do que eles.